nesse horário. Vamos falar antes. Não, deixa eles falar primeiro, né? A gente fala primeiro. Ele tá por último. E aí é o seguinte, o pessoal tá bem no nome da situação, ninguém não sabe nada, né? É a nossa dificuldade. Fala da entrada, depois do jogo, fala a parte do projeto. Dá aquela... Isso aqui vai ser uma polêmica. Vai ser. Um problemão gravíssimo. Esse cara não tem prejuízo, não. Pô, mas não adianta nada, se não tem uma mulher, não tem nada. Olha, me ajuda, o deputado vai me ajudar. Alguém vai ter que... Ela é atual ou é nova? Não, ela não é membro daqui. Mas ela é deputada. Vou chamar algum deputado, eu vou precisar daqui a pouco lá na reunião da bancada do PT. Aí. Tá. Senhor. Senhoras e senhores, boa tarde. Agradeço a presença de todos e de todas. Declaro aberto a audiência pública desta Comissão de Legislação Participativa, originada do requerimento 135 de 2010, de minha autoria, que requer a realização de audiência pública para debater o tema critérios de promoção para o efetivo pertencente ao quadro das Forças Armadas. Como os senhores e as senhoras sabem, esta Comissão de Legislação Participativa, é a comissão da Casa que tem por objetivo principal estabelecer um canal de diálogo do Poder Legislativo com a sociedade. Portanto, é uma comissão que recebe sugestões de projetos de lei, de encaminhamentos oriundos de entidades da sociedade civil. É a porta de entrada da Casa para proposições que surjam da sociedade civil. E desta forma, nós recebemos a sugestão 195 de 2010, da qual sou o relator, e que foi apresentada nesta comissão pela Associação Beneficente Antônio Mendes Filho dos Cabos Soldados da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. No sentido de embasar o relatório, nós convidamos para compor a mesa dos debates o senhor Capitão de Mar e Guerra Carlos Frederico Carneiro Primo, vice-diretor da Diretoria de Pessoal Militar da Marinha e presidente da Comissão de Promoção de Praças do Ministério da Marinha, o coronel Gelson José Monteiro de Albuquerque, representante do Estado-Maior do Exército, o coronel Paulo Eleutério Ribeiro, chefe da primeira subchefia do Estado-Maior do Comando-Geral do Pessoal do Ministério da Aeronáutica, e o senhor Leonel Lucas Lima, presidente da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho. Fique à vontade, senhores, por gentileza. Eu agradeço imensamente a presença dos senhores, pela própria presença do público, aqui é reveladora da importância dessa matéria. Nós temos um outro plenário aqui ao lado, que encontra-se também totalmente lotado, né? A nossa sessão está sendo transmitida pela internet, ao vivo, para todo o Brasil. São inúmeras as manifestações que estamos recebendo, de pessoas que estão acompanhando esse debate e essa discussão. Acho que ela é, eu diria, quase que uma reunião inédita, porque pela primeira vez nós estamos oportunizando um debate aberto, público, sobre um tema tão importante, até mesmo para que a gente possa conhecer de maneira mais detalhada os critérios que estão na base de cada uma das nossas forças a respeito das promoções, especialmente dos seus quadros especiais. Nós sabemos que há muito tempo tem ocorrido esse debate,
Recentemente essa casa recebeu uma grande mobilização que envolveu os taifeiros da aeronáutica, da nossa Força Aérea. E várias são as discussões que têm ocorrido no sentido de modernização, alteração de gestão de pessoal no âmbito das Forças Armadas. Tivemos, num período relativamente recente, a criação do Ministério da Defesa. E, naturalmente, que para alguns, digamos assim, leigos, como é o meu caso, por não ser integrante das Forças Armadas, me parece interessante a ideia de que nós pudéssemos ter determinados critérios que fossem isonômicos nas três forças, a respeito das carreiras, das promoções, das possibilidades de ascensão funcional e assim por diante. Particularmente, tenho uma certa dificuldade em compreender o porquê, numa determinada força, uma determinada categoria pode chegar até uma posição na construção da sua carreira, e noutra força, todas elas subordinadas ao mesmo governo, ao mesmo Ministério da Defesa, pessoas que ingressaram da mesma forma, com os mesmos critérios, não têm a possibilidade de construir uma carreira e uma caminhada semelhante. Já há alguns anos, principalmente após a Constituição de 88, esse princípio da isonomia, esse critério da isonomia, ele tem sido muito forte dentro do governo, no sentido de que a gente possa equalizar eventuais distorções. E tenho certeza que esse debate ele pode ser muito importante para as forças, no sentido de terem também o respaldo, o apoio do Poder Legislativo e da sociedade para melhorar, né, as suas estruturas de pessoal, as suas carreiras, e eventualmente nós podemos corrigir injustiças, criar mecanismos de ascensão e construção de carreiras que viabilizem, deem suporte e respalde setores importantes das nossas Forças Armadas que eventualmente não têm tido talvez a possibilidade de maneira plena desenvolver todo o seu potencial e construir de maneira adequada as suas carreiras. Então acho que esse debate ele é muito importante, é muito bom. A gente sabe que as entidades, os segmentos das Forças Armadas, eles não têm entidades de classe, e a associação que é a promotora, digamos assim, dessa comissão do requerimento, a Associação Antônio Mendes Filho, a nossa conhecida BANF, ela foi parceira no sentido de fazer com que esse projeto pudesse ser encaminhado. Eu cumprimento aqui o Leonel Lucas, né, também o John N., que é o assessor jurídico da entidade no estado do Rio Grande do Sul, para provocar esse debate e essa discussão. Nós vamos então passar ao debate. Cada expositor deverá um tema inicial, um prazo inicial de até 15 minutos, não podendo ser aparteado. E, no segundo momento, teremos a possibilidade de ter a participação dos deputados. No primeiro momento, os integrantes da comissão e depois os demais deputados, no sentido do encaminhamento das suas dúvidas, dos seus questionamentos. Então, acho que é um momento importante para que a gente possa conhecer um pouco também, né, dessa estrutura interna de cada uma das nossas forças e poder sair daqui hoje com argumentos que possam me auxiliar no embasamento do meu parecer e do trabalho que a gente pretende desenvolver na relatoria desse projeto apresentado pela ABANF. Com a palavra, então, o coronel Gelson José Monteiro de Albuquerque, representante do Estado-Maior do Exército, para fazer a sua exposição inicial, a quem desde já agradeço mais uma vez pela sua presença, referência e oportunidade que está nos dando de fazer esse debate. Excelentíssimo senhor deputado Paulo Pimenta, presidente da Comissão de Legislação Participativa, excelentíssimos senhores parlamentares aqui presentes, público, em nome do comandante do Exército, eu agradeço a Vossa Excelência o convite formulado à nossa força para vir apresentar como é feita a promoção, quais são os critérios de promoção das praças do nosso Exército.
favor. Então, o nosso objetivo... Com licença. Nosso objetivo é conhecer esses critérios para a promoção. Por favor. Nós vamos seguir o roteiro onde nós vamos falar sobre a carreira militar, a carreira das praças no Exército, como as praças ingressam no Exército, como são promovidas. E, finalmente, uma conclusão. A nossa carreira, a carreira das armas, ela contém cargos e funções de complexidade crescente à medida em que o militar vai progredindo na carreira, vai recebendo mais responsabilidades e as funções vão sendo mais complexas. A carreira militar ela necessita de um fluxo planejado. A nossa carreira ela tem um planejamento do início ao final e as etapas que devem ser cumpridas pelos militares para alcançarem os postos e graduações superiores. As promoções, então, elas são realizadas segundo um planejamento bem detalhado, um planejamento de longo prazo, e onde são definidos com exatidão as vagas que devem ser preenchidas e quais os requisitos para as novas graduações e postos. O Estatuto dos Militares, a Lei 6880 de dezembro de 1980, estabelece, entre outras coisas, nós pensamos alguns aspectos que seriam interessantes para a nossa apresentação de hoje. O que é um cargo militar? O cargo militar é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas a um militar em serviço ativo. As obrigações inerentes do cargo devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e devem ser definidas em legislação ou regulamentação. Então, cada posto ou graduação tem um cargo ao qual ele pode, o militar naquele posto ou graduação pode ocupar. E os cargos são providos com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico e principalmente de qualificação para o seu desempenho. Já no artigo 59 do mesmo estatuto, é posto que o acesso na hierarquia militar ele é seletivo, gradual e sucessivo, mediante promoções de conformidade com a legislação. Dessa forma, se obtém o fluxo regular e equilibrado que eu falei agora há pouco. O planejamento da carreira é a atribuição de cada um dos ministérios das forças singulares. Lembro que em 1980 não existia o comando do Exército, o comando da Aeronáutica. Era Ministério do Exército, Ministério da Aeronáutica. Então, cada força legisla de forma a planejar a carreira dos seus oficiais e praças, segundo o previsto na lei. E outro aspecto interessante dessa lei é que não haverá promoção de militar quando ele for transferido para a reserva ou for reformado. As promoções se dão com os militares na ativa. Aqui alguma legislação que trata sobre a carreira das praças, especificamente no Exército. Em 1981 foi criado o quadro especial de sargentos. Em 1988, os taifeiros, as instruções gerais para a administração dos taifeiros. Em 2003, e é o regulamento que está em vigor, o regulamento para promoções dos graduados no Exército. Ele, à medida que o tempo vai passando e que são necessárias atualizações, essa legislação é atualizada e o regulamento de promoções de graduados no Exército é em vigor, data de 2003. E em 2004, o quadro especial que foi criado em 81, ele foi reorganizado no Exército, incluindo aqueles militares que são oriundos do quadro de taifeiros. Então, em 81, eram os militares vindo só do serviço militar inicial combatente, e em 2004 os taifeiros foram incluídos nessa categoria do quadro especial. O ingresso das praças no Exército ele se dá de duas formas.
Ou o cidadão vira sargento, ou sargento de carreira, ou sargento temporário. O sargento de carreira, mediante concurso público para ingresso nas Forças Armadas. O sargento temporário, ele tem um tempo de até 8 anos para ficar no Exército e vai para a reserva. Já o serviço militar inicial, que também é temporário, até 7 anos para soldados, cabos e sargentos, e aí se inclui o quadro especial. O militar que hoje é do quadro especial, ou é taifeiro, ou seja ele oriundo do quadro dos combatentes, ou do quadro de taifeiros, ele é oriundo do serviço militar inicial, diferente dos sargentos de carreira, que têm um ingresso pela escola de formação. As escolas de formação de sargentos de carreira já são de conhecimento de todos, mas a escola de sargento das armas, a mais conhecida, forma os combatentes de infantaria, cavalaria, etc. A escola de instrução especializada no Rio de Janeiro, a escola de sargentos de logística, de saúde do Exército, de comunicações e centro de instrução de aviação. Esse pessoal entra no Exército por concurso e começa com a graduação de sargento, terceiro sargento. Já os oriundos de serviço militar, eles são alistados quando completam 18 anos, incorporam ou numa organização militar, ou num centro de preparação de oficiais da reserva, ou núcleo de preparação de oficiais da reserva, ou servem nos tiros de guerra. A duração do serviço militar inicial é de 12 meses. O cidadão, obtendo conceito favorável e tendo vaga para ocupar os cargos dos postos das graduações superiores, esse militar que prestou o serviço militar inicial por 12 meses, ele poderá engajar e, fazendo um curso de cabo, ele é promovido à graduação de cabo. Por favor. Os sargentos do quadro especial, eles são promovidos e eles continuam desempenhando as funções que eles já ocupavam como cabos oriundos de combatentes ou taifeiros-mor. Então, embora eles sejam sargentos, os cargos que eles ocupam hoje permanecem sendo os cargos de cabo. Os taifeiros são funções tipicamente administrativas. Os nossos taifeiros desempenham a função de cozinheiro, copeiro e despenseiro. Já não se forma taifeiros no Exército desde 2002. Os que, a partir daí, continuaram na carreira, eles até 2015, os hoje taifeiros, até 2015, estarão em condições de ser promovidos a terceiro sargento do quadro especial. Em 2007, foi criada uma qualificação militar, chamada QM 1063, para as mesmas funções, que essa qualificação militar, ela vai substituir a qualificação dos taifeiros, à medida em que os atuais taifeiros são transferidos para a reserva, os cargos são transformados em cargos da QM, da qualificação militar combatente 1063, e são ocupadas por esses militares, reforço, vindos do serviço militar inicial. A promoção de graduados no Exército, ela obedece basicamente 4 critérios. O critério de antiguidade, ou seja, existe um tempo que o militar permanece na graduação e a partir daí ele tem condições a pleitear a sua promoção. A promoção por merecimento, ou seja, aquele que tem o tempo mínimo necessário, tem méritos suficientes para se destacar em relação aos outros e são promovidos por merecimento. Em ressarcimento de preterição é quando acontece algum erro, algum problema administrativo, que na época da promoção o militar não pôde ser promovido e depois o direito é reconhecido. Então ele faz um requerimento e pode ser promovido em ressarcimento de preterição se ele tiver esse direito. E por bravura naqueles casos de combate. No caso dos praças,
do quadro especial, eles são promovidos por antiguidade. Aqui, essa tabela, ela mostra como são as promoções para o pessoal de carreira. No início aqui, o aluno ou sargento da escola de formação, ao terminar o curso da escola de formação, ele é promovido a terceiro sargento. 8 anos depois, ele já está em condições de ser promovido a segundo sargento. Poderá ser promovido por antiguidade ou por merecimento. Como segundo sargento, ele tem 8 anos para exercitar os cargos nesta graduação e no meio, mais ou menos no meio do tempo, ele faz o curso de aperfeiçoamento de sargentos. E esse curso de aperfeiçoamento de sargentos vai lhe dar as condições para ser promovido ao posto, à graduação superior, que é primeiro sargento. Depois de 6 anos, o primeiro sargento, também fazendo cursos de especialização, cursos de habilitação, ele tem condições de ser promovido a subtenente. Este subtenente, 5 anos depois de serviço na graduação, vai concorrer ao quadro auxiliar de oficiais e vai seguindo a promoção ao quadro auxiliar de oficiais, ou seja, de subtenente a segundo tenente, ela é feita só por merecimento. A promoção, a graduação de segundo sargento e primeiro sargento é feita por antiguidade e merecimento. Pode passar, por favor. No caso das praças oriundas de serviço militar, como eu já falei, elas vêm de soldado, cabo, os combatentes, e os taifeiros, taifeiro de segunda classe, de primeira classe, taifeiro mor, terceiro sargento. Esse quadro também mostra o fluxo dessa carreira desses militares. O destaque é que para ser promovido a taifeiro de primeira classe e taifeiro mor, ele não necessita de nenhum curso de habilitação, nenhum curso de aperfeiçoamento. Aqui estão os requisitos básicos para a promoção: habilitação e curso de formação de cabos para os combatentes, curso de formação de taifeiros e estágio de habilitação para os taifeiros. O restante é conceito, aptidão física, comportamento. E no caso dos taifeiros mor, eu me confundi, ele precisa de um curso de especialização. Então, Excelência, os sargentos de carreira e os sargentos do QE, eles têm origem, formação e habilitação diferentes. Por isso, possuem critérios diferentes para a ascensão funcional. O sargento de carreira entra por concurso público, faz curso de formação extenso, 2 anos em média, são exigidos cursos de especialização e aperfeiçoamento ao longo da carreira para eles ir ascendendo. Já os sargentos do quadro especial, eles entram pelo serviço militar inicial, fazem um curso inicial para formação do taifeiro ou formação de cabo, curso de pequena duração. E o desempenho das suas funções a partir da graduação de cabo ou taifeiro mor, ele fica com o mesmo encargo, só com a graduação de terceiro sargento. O Comando do Exército estuda aumentar a valorização dos terceiros sargentos, reconhecendo a sua experiência no Exército por mais de 20 anos. Por isso, eu falei que eles ocupam os cargos de cabo. O Exército está criando cargo de sargento do quadro especial para valorizar esse pessoal. E para isso vai fazer um estágio de adaptação à nova graduação, para que eles possam desempenhar essas funções inerentes ao cargo de sargento. E o Exército também encaminhou ao Ministro da Defesa uma proposta de alteração na legislação, viabilizando o acesso a mais uma graduação, ou seja, segundo sargento do quadro especial. Pode passar. Bem, Excelência, era essa a nossa exposição. É dessa forma que são feitas as promoções no Exército para o seu pessoal de carreira e o pessoal oriundo do serviço inicial. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel Gelson José Monteiro de Albuquerque.
pela sua exposição. Vou explicar demais. E de imediato passo a palavra para o Coronel Paulo Eleutério Ribeiro, chefe da ª Subchefia do Estado-Maior do Comando Geral de Pessoal do Ministério da Aeronáutica. Excelentíssimo senhor deputado Paulo Pimenta, presidente da Comissão de Legislação Participativa, demais integrantes desta casa, senhores representantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, senhores componentes da audiência. Estamos aqui representando o comandante da Aeronáutica para também expor sobre o quadro especial de sargentos na Aeronáutica. Então, nosso objetivo é fazer com que os senhores conheçam os critérios de promoção dos integrantes do quadro especial de sargentos no âmbito do Comando da Aeronáutica. Nós seguiremos o seguinte roteiro, próximo, por favor, mostrando inicialmente, dando uma visão geral sobre o efetivo total da Força Aérea Brasileira, o efetivo de militares da Força Aérea Brasileira, sobre os aspectos legais que embasam os critérios de promoção de todos os quadros, em especial o quadro especial de sargentos, a composição do corpo de pessoal graduado da aeronáutica, a ascensão hierárquica do soldado e, finalmente, sobre o quadro especial de sargentos. A Força Aérea é composta atualmente por um total de 68.553 militares, sendo 9.600 oficiais, 24.524 suboficiais e sargentos, onde estão incluídos os 1.216 atuais integrantes do quadro especial de sargentos, 3.273 cabos, 27.242 soldados, 849 taifeiros e 3.065 alunos das nossas escolas de formação. Próximo. Conforme já apresentado pelo Coronel Albuquerque, o processo de acesso na hierarquia militar, ele é fundamentado no Estatuto dos Militares, Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe que esse acesso é seletivo, gradual e sucessivo, ao mesmo tempo que define que o planejamento da carreira dos oficiais e das praças é atribuição de cada um dos ministérios das forças singulares. Ainda como importante se faz destacar do Estatuto dos Militares, o parágrafo 5º do artigo 16 define que os graus hierárquicos inicial e final dos diversos corpos, quadros, armas, serviços, especialidades ou subespecialidades são fixados separadamente, para cada caso, na Marinha, no Exército, na Aeronáutica. Também, reforçando uma colocação que já foi feita aqui pelo nosso coronel representante do Exército, o cargo militar é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos ao militar em serviço ativo. As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específicas. Os cargos militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho. No âmbito do comando da aeronáutica, esses requisitos para o desempenho dos cargos, são estabelecidos num documento denominado Padrão de Desempenho de Especialidade, que basicamente ele define por especialidade os requisitos profissionais mínimos para as graduações após a conclusão dos cursos de formação, de especialização e de aperfeiçoamento. O padrão de desempenho de especialidade ele serve de base para o estabelecimento das atribuições de cada especialidade nos níveis, ou no nível suboficial, sargento, taifeiro, cabo e soldado, assim como para o estabelecimento dos currículos mínimos, dos cursos de formação, de especialização e aperfeiçoamento, e dos programas, dos concursos, dos estágios, dos exames de suficiência,
para o ingresso no quadro, bem como das reclassificações de especialidades. O corpo de pessoal graduado da aeronáutica, ele é regulamentado por meio do decreto 881, de 23 de julho de 93. Próximo. Ele define, ou melhor, nós estamos falando aqui do regulamento de promoções do corpo de pessoal graduado. Ele define que as promoções no corpo de pessoal graduado da aeronáutica são realizadas no interesse da aeronáutica com o objetivo de atender, principalmente ao adequado acesso na hierarquia militar, de forma seletiva, gradual e sucessiva, conforme já estabelecido na Lei Maior, que é o Estatuto dos Militares. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para as diferenças, né, para que o pessoal pontuasse as diferenças em relação à estrutura do Exército. Né? Então, na aeronáutica, o corpo de pessoal graduado, ele é integrado pelos seguintes quadros: quadros de suboficiais e sargentos, quadros de taifeiros, é um quadro separado do quadro especial, o quadro especial de sargentos, o quadro de cabos e o quadro de soldados. Então, o corpo de pessoal graduado da aeronáutica, ele possui 5 quadros distintos, cada qual com as suas peculiaridades. O comandante da aeronáutica baixará a instrução reguladora do quadro, tratando da destinação, do recrutamento, da seleção, da formação e da inclusão em cada quadro. Os quadros do corpo de pessoal graduados são integrados por praças das seguintes graduações: o quadro de suboficial e sargentos, composto por militares técnicos especializados formados na Escola de Especialista de Guaratinguetá. Ele é formado por suboficiais, primeiros sargentos, segundos sargentos, terceiros sargentos. O quadro de taifeiros da aeronáutica, ele é formado por suboficiais, primeiros sargentos, segundos sargentos, terceiros sargentos, taifeiro-mó, taifeiros de primeira classe e taifeiros de segunda classe. O quadro especial de sargentos, ele é composto somente por terceiros sargentos. O quadro de cabos, o quadro QCB, formado somente por cabos, e o quadro de soldados, composto por soldados de primeira classe e soldados de segunda classe. Então, de uma forma esquemática, o corpo de pessoal graduado da aeronáutica tem os militares temporários e os militares de carreira. Os temporários, basicamente, são aqueles militares que entram para a prestação do serviço militar, como soldado, podendo ascender à graduação de S1 e cabo, e os de carreira, os taifeiros, que ascendem da graduação de taifeiro de segunda classe até a suboficial, os cabos estabilizados, que ascendem posteriormente, ingressam no quadro especial de sargentos após 20 anos de serviço, e o quadro de suboficiais e sargentos. Próxima, por favor. Nós vamos falar agora, mostrar aos senhores a ascensão do soldado no âmbito do comando da aeronáutica, porque o quadro de... Então, o soldado, ao ingressar na Força Aérea Brasileira para a prestação do serviço militar inicial, após o engajamento, após a prestação do serviço militar obrigatório, o primeiro ano, próximo, ele passa a ser um soldado de segunda classe engajado, aí tu vai passando, mediante um exame de seleção destinado somente aos soldados. Ele pode fazer um curso de especialização de soldados, sendo promovido a soldado de primeira classe. Este soldado de primeira classe, ele pode fazer um exame de seleção para ascender à graduação de cabo, e esse cabo, estabilizado com 20 anos de cabo, ele é promovido a terceiro sargento. Ele faz o estágio de adaptação à graduação de terceiro sargento, é promovido a terceiro sargento e é incluído no quadro especial de sargentos. Estes mesmos militares que podem seguir este caminho, soldados de primeira classe e cabo, eles podem prestar exames de seleção e exame de admissão para ingresso na Escola de Especialistas da Aeronáutica, podendo ascender da graduação de terceiro sargento até a graduação de suboficial. Então,
Então, como nós estamos mostrando aqui, essas duas carreiras, essas duas linhas, podem ser consequências do ingresso do garoto de 18, 19 anos que ingressa nas Forças Armadas para a prestação do serviço militar inicial. Estes mesmos militares, a partir lá do soldado que ingressou na Força Aérea para a prestação do serviço militar, ele ascendendo às graduações de S2, de soldado, de cabo, fazendo o curso em Guaratinguetá, o curso de formação de sargento especialista, após 10 anos de sargento, ele pode concorrer no exame de seleção ao curso de formação de oficiais especialistas, podendo ascender da graduação de segundo tenente até o posto do coronel. Ou ainda, após a graduação de primeiro sargento com o curso de aperfeiçoamento de oficiais, ele pode fazer o exame de seleção para o estágio de adaptação ao oficialato e concorrer aos postos de segundo tenente e a capitão. O quadro especial de sargentos, conforme mostrado anteriormente, ele é um quadro do corpo de pessoal graduado da aeronáutica. O comandante da aeronáutica baixou uma instrução reguladora a respeito do quadro. Por favor. Ele é composto somente por terceiros sargentos. O ingresso no quadro especial de sargentos está condicionado aos cabos que contarem mais de 20 anos de serviço na graduação de cabo e atenderem às condições estabelecidas no regulamento de promoções de graduados da aeronáutica. A destinação do quadro, definida na instrução reguladora do quadro especial de sargentos. O quadro especial de sargentos do corpo de pessoal graduado da aeronáutica destina-se a atender às necessidades de pessoal para o preenchimento de cargos e para o exercício de funções de nível auxiliar nas OMs do Comando da Aeronáutica. E o estágio que os cabos fazem para o acesso à graduação de terceiro sargento é o estágio de adaptação à graduação de terceiro sargento, ministrado a cabos da aeronáutica, visa proporcionar aos instruendos experiências de aprendizagem que os habilitem a executar tarefas inerentes à graduação de terceiro sargento do quadro especial de sargentos. Não há agregação de conhecimento técnico especializado. É um curso, é um estágio de adaptação à graduação, à elevação hierárquica. O nível de escolaridade exigido é o nível ensino fundamental e a carga horária do estágio são 4 semanas sem tempos. Basicamente era isso que nós tínhamos a apresentar, Excelência. Muito obrigado, Coronel Paulo Eleutério Ribeiro. E de imediato passa a palavra ao senhor Capitão de Mar e Guerra, Carlos Frederico Carneiro Primo, vice-diretor da Diretoria de Pessoal Militar da Marinha e presidente da Comissão de Promoção de Praças do Ministério da Marinha. Excelentíssimo senhor deputado Paulo Pimenta, excelentíssimos senhores parlamentares, ilustríssimos senhores componentes das forças aqui presentes, ilustríssima plateia, senhores e senhoras, é com muita satisfação que tenho a oportunidade de, representando o Comando da Marinha, na figura do comandante da Marinha, Almirante Moura Neto, tentar contribuir para o debate tão importante para o crescimento das nossas instituições. Obrigado. Bem, senhoras e senhores, minha intenção é tentar mostrar aqui nesse curto espaço de tempo uma ideia geral de como se dá a carreira dos praças no comando da Marinha. E, para isso, pretendo seguir o seguinte roteiro. Farei algumas considerações iniciais sobre a carreira, comentarei o plano de carreira de praças da Marinha e comentarei alguma coisa rapidamente sobre interstícios. Considerações sobre a carreira. O ingresso das praças na Marinha é feita por meio de concurso público. Esse concurso, ele pode ser para a Escola de Formação de Marinheiros, são chamadas Escolas de Aprendizes de Marinheiros, e nós as temos
no Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco e Ceará. Pode ser um concurso público para o curso de formação de soldados, fuzileiros navais, cujo curso se dá no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves e o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília. Milcíades Portela Alves, no Rio de Janeiro, na região de Campo Grande. O curso de formação de cabos se dá no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, no Rio de Janeiro, chamado CIAA. E o ingresso também por meio de concurso público para o curso de formação de sargento músicos, uma particularidade dos fuzileiros navais, cuja formação ocorre no Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. As graduações das praças na Marinha, a exemplo das demais forças, são marinheiro para os combatentes da Armada, ou soldados para os fuzileiros navais, cabos, terceiros sargentos, segundos sargentos, primeiros sargentos e suboficial. Essa é a carreira das praças. Esse esquema mostra essa gradação e as setas significam os vários interstícios. Esses interstícios, eles flutuam ou variam em função do plano corrente de praças, uma vez que, dependendo das necessidades da força, ele pode ser alterado e flutuar em determinados parâmetros, a modo de que a gente possa ter um fluxo de carreira adequado. A partir da graduação de terceiro sargento até suboficial, é facultado às praças um concurso de admissão ao curso de formação de oficiais auxiliares. Uma vez ingressando nesse quadro e atendendo aos vários requisitos que passam a ser estabelecidos em sendo oficial, essas praças têm a possibilidade de ascensão até o posto de capitão de mar e guerra. Mas para poderem para poderem ingressar nesse curso de formação, essas praças deverão ter no mínimo 18 anos de efetivo serviço, possuírem no mínimo a graduação de terceiro sargento, ou seja, de terceiro até suboficial, e completar pelo menos 3 anos na graduação de terceiro sargento, desde que possuam curso superior em área de interesse da administração naval. O plano de carreira de praças está estruturado da seguinte maneira. Alguns conceitos importantes para que se possa ter ideia de como ele é conduzido. A filosofia da carreira tem como base corpos e quadros, graduações, cargos que já foram aqui definidos pelos nossos amigos da Força Aérea e do Exército, e os cursos de carreira. Esses corpos e quadros, eles agrupam determinadas carreiras de praças, de acordo com as naturezas e as especificidades. Os graus hierárquicos definirão as diversas graduações e os círculos àqueles as praças pertencem. E a promoção nada mais é do que uma forma de materializar a ascensão a uma graduação superior, dependendo do atendimento, é claro, de requisitos. Os cargos propiciam as funções exercidas às praças e inserem-se nas tabelas de lotação. Tabelas de lotação são normas internas que regulam a quantidade de praças e que especialidades essas praças deverão possuir para trabalhar em determinada organização militar. Os cursos de carreira preparam as praças para o exercício dos cargos, a graduação em que se encontram e as graduações subsequentes. A par disso, existem cursos complementares, que desenvolvem e aprofundam os conhecimentos das praças em áreas específicas de interesse do serviço naval. E a carreira de praças é privativa dos brasileiros que ingressaram nos corpos e quadros. Essa tabela mostra os corpos que existem nas praças da Marinha. Nós temos 3 corpos. Os corpos de praças da Armada, chamados de CPA. Nós temos o Corpo de Praças Fuzileiros Navais, chamados de CPFN. E temos o Corpo Auxiliar de Praças, chamado de CAP. Esses corpos possuem quadros que são, no CPA, o quadro de praças, no CPFN, quadro de fuzileiros, agora sim, com o ingresso dos quadros de músicos, que são aqueles que fazem concurso direto para sargento. E no Corpo Auxiliar de Praças, nós temos o quadro auxiliar de praças e o quadro auxiliar técnico de praças, que é uma possibilidade que está sendo implementada do ingresso direto
na graduação de cabo para aqueles que tenham qualificações técnicas necessárias ao bom andamento do serviço na Força Naval. O que pretende ser o Corpo de Praças da Armada? Né? O Corpo de Praças da Armada ele existe para o preparo e aplicação do poder naval, tendo como principais atribuições o guarnecimento dos navios e aeronaves da Marinha, componente do poder naval, para executar as tarefas necessárias à manutenção e operação dos equipamentos e sistemas, a conservação dos compartimentos e para atendimento de serviços gerais específicos a bordo. Além disso, as praças do CPA podem ser designadas para exercer funções técnicas ou administrativas de acordo com as necessidades da MB. Seria, em última análise, um quadro de praças ditas combatentes. As especialidades do CPA são todas essas, aquelas atividades de naturezas afins que nós comentamos lá atrás. Dentro dessas especialidades, nós temos a que chama-se arrumador, que em outras carreiras, em outras forças, eventualmente são chamados de taifeiros. Nós temos também a especialidade de cozinheiro, mas são apenas especialidades dentro de um mesmo corpo de praças da Armada. O Corpo de Praças do CFN visa o preparo e aplicação do poder naval, em especial as operações anfíbias. A principal atribuição, guarnecer as unidades de fuzileiros navais e as aeronaves componentes do poder naval e executar as tarefas necessárias à manutenção e operação dos meios anfíbios. Além disso, poderão ser designadas como as praças do CPA para funções técnicas ou administrativas de acordo com o interesse da MB Marinha do Brasil. Dentro do CPFN, nós temos essas especialidades afins. O Corpo Auxiliar de Praças. Para o Corpo Auxiliar de Praças, a principal área de atuação são nas áreas de administração, informática, saúde, manutenção e reparo dos meios existentes, exercendo nas OMs operativas, ou seja, nas unidades combatentes, vamos assim dizer, ou nas OMs prestadoras de serviço, que são as OMs que apoiam essas unidades combatentes, os cargos previstos nas tabelas de lotação para as suas respectivas especialidades. As especialidades do Corpo Auxiliar são todas essas aqui. Agora vamos comentar um pouquinho sobre cursos de formação, cursos de carreira e cursos complementares. Essa formação desse praça, desde o início até atingir a graduação de suboficial, ela sofre um processo evolutivo e de avaliação constante. Para isso, existem vários cursos, começando pelos cursos de formação, como eu já disse, de formação de marinheiro, soldado, de cabo e de sargento músico. Existem cursos de carreira, aos quais os militares são submetidos ao longo da carreira, que inicialmente são os de especialização, posteriormente, especialização vai vinculá-los a uma daquelas várias atividades daqueles quadros dos corpos. Especial habilitação a sargento, fará um curso de aperfeiçoamento onde ele vai detalhar e aprofundar os conhecimentos e, com isso, e juntamente com a experiência trazida já ao longo da carreira militar, poder exercer novas e mais desafiadoras funções nas graduações posteriores e um curso especial de habilitação a suboficial. Existem também cursos complementares, ou seja, além desses, para a progressão na carreira, existem cursos que, ainda que não haja uma projeção na carreira, os tornam mais especializados em determinadas áreas particulares. Esses cursos são os de subespecialização, qualificação técnica especial, cursos especiais diversos, expedidos, que são normalmente cursos de curta duração de um conhecimento específico, e cursos extraordinários, que surgem quando da necessidade não prevista inicialmente em nenhum dos outros que foram citados anteriormente. Os interstícios. O que são interstícios? Interstícios, como eu disse inicialmente, são fixados de modo que as praças em condições normais possam alcançar a última graduação da hierarquia entre 25
entre o 25º e o 28º ano da carreira, contando a partir da data de ingresso, ou seja, a partir da sua nomeação para a Marinha. Esses são os interstícios de planejamento dos diversos corpos e quadros, sendo que, de uma maneira geral, nós vemos que o menor é de 25 e o maior de 27. Isso é de planejamento, por isso é que eu disse que o interstício ele flutua em função do fluxo da carreira. Bem, senhores, a ideia, rapidamente aqui, era mostrar como funciona a carreira de praças da Marinha, como ela está estruturada, qual os nossos objetivos ao fazê-lo desta forma. E, mais uma vez, agradeço a atenção de todos e a oportunidade de poder colocar a todos os senhores e senhoras disponibilizar essas informações. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor, muito obrigado ao senhor Carlos Frederico Carneiro Primo pela sua exposição. Passo a palavra para o último expositor, o senhor Leonel Lucas Lima, presidente da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho. Então, dar uma boa tarde ao nosso presidente da comissão, aos deputados. Dizer que aqui quem fala é um soldado da Polícia Militar do Rio Grande do Sul e um soldado com muito orgulho de vestir a farda da Brigada Militar. E mais orgulho ainda me sinto quando fui procurado por um grupo de quadros especiais do Exército, lá no Rio Grande do Sul, para a gente vir conversar com o deputado Paulo Pimenta, que é o presidente dessa comissão, para tentar aqui resgatar a dignidade do quadro especial do Exército. Isso que foi nos proporam lá no Rio Grande do Sul. E aí eu fui saber como é que era. Eu servi o Exército, fiz os meus 9 meses, né, cumpria o que determinava a lei. E também fiquei surpreso ainda com a Constituição, meu deputado, de 88, que não ampara os servidores das Forças Armadas em ter uma entidade de classe reivindicatória, deputado. Nós estamos no ano de 2010 e ainda esses camaradas vivem numa ditadura pura. Não pode reivindicar seus salários, não pode reivindicar as suas promoções, que ainda tem que vir um soldado da Polícia Militar para reivindicar por eles. Isso é uma vergonha para o Brasil de hoje. Para o regime democrático que nós estamos vivendo, com um governo que está aí passando para 8 anos e vai a 12 anos, e que é um governo de trabalhadores, já deveria ter visto isto. Ora, por que um soldado da Polícia Militar, e ouvimos aqui os oficiais das Forças Armadas falando do plano de carreira, todo mundo sabe do plano de carreira das Forças Armadas, nós queremos mudar esse plano de carreira. Nós temos que mudar, nós queremos, a democracia existe para isso, para mudarmos isso. Muito bem, apresentações dos oficiais, muito bonito, mas o que nós queremos de concreto? Nós queremos uma carreira, nós queremos que esses camaradas que estão em casa sejam reconhecidos, porque, bem disso, os oficiais aqui, eles prestaram um serviço e estão prestando um bom serviço para as Forças Armadas. Um bom serviço. E não é porque que não fizeram um concurso, não entraram lá como sargento, que não se nivelam aqueles concursados. Se nivelam aqueles concursados, com certeza, e até mais. Porque conhecem a caserna muito mais que aquelas pessoas que entraram em termos de concurso, que fizeram 2 anos de curso. Ah, que bom. E vocês têm 20 anos, 30 anos dentro de uma caserna, trabalha e conhece muito bem a caserna. Meu deputado, é isso que esses camaradas estão aqui, estão pedindo. É reconhecimento, né, do governo federal. É isso que eles vieram pedir. Então, que pena. Para mim é um orgulho, pessoal. Soldado da Brigada vir aqui representar os senhores. Tenho certeza que qualquer um dos senhores poderia estar aqui no meu lugar e também teriam estar desabafando como eu estou desabafando. Porque eu vi lá no Rio Grande do Sul, numa reunião, para a Polícia Militar a gente chama de P2, parece que para vocês é S2, né? Perseguindo os camaradas na reunião. E ainda eu disse para um tenente lá,
senhor pode participar da reunião, tenente, nós não estamos escondendo nada. Porque nós estamos tentando buscar a dignidade desse pessoal. É só isso. E aí nós procuramos o deputado Paulo Pimenta, porque esse deputado que é o presidente dessa comissão, lá no Rio Grande do Sul, nós também, pessoal, o soldado da Polícia Militar era cabo, terceiro sargento e morria terceiro sargento. Era tipo vocês, morria. Não tinha mais nada. Esse deputado aqui, quando deputado estadual, conseguiu, junto com as entidades de classe das polícias militares, nós vamos até primeiro tenente na reserva ou na ativa. E fomos reconhecidos. Fomos reconhecidos com uma luta tipo que os senhores estão fazendo hoje. E eu espero que isso aqui seja o começo, né? Não de uma rebeldia de vocês, mas sim de uma revolta. Rebeldia nunca, mas uma revolta porque tanto tempo vocês já estão aí e não conseguiram se manifestar. Que bom que tem hoje, deputado Pimenta, que bom que tem hoje essa comissão para expressar a dificuldade desses militares que tanto fizeram. Minha deputada Fátima Bezerra, minha amiga do APEC 300, que sempre está nos ajudando. Que bom, deputado, se esses camaradas conseguissem galgar, né, que tivesse ali, estou vendo crianças aqui, junto com eles, né, que tivesse uma dignidade, fosse para casa com dignidade, fosse para casa com bom salário, porque tanto deram para as Forças Armadas Brasileiras e não são reconhecidos. Então eu trouxe aqui o meu diretor jurídico que vai explanar e digo, esse aqui é um projeto que pode ser mudado por vocês, isso aqui foi um projeto que foi feito lá com o quadro especial do Rio Grande do Sul, pediram para nós fazer esse projetinho, mas que é projeto, o projeto pode ser mudado, e eu acho que é bom que tenha mudança entre vocês, né? Então aqui é um desabafo, meus deputados, né, de uma coisa que eu vi no Rio Grande do Sul, de pessoas, de sargento, de cabos lá, que não conseguem galgar na carreira. Entendeu? Não consegue ter uma dignidade na carreira. Então é isso que nós viemos pedir. A Associação de Cabos e Soldados só é um instrumento dos senhores. Agora há pouco tinha uma deputada perguntando por que um soldado da Polícia Militar ia falar pelo pessoal das Forças Armadas. Por que essa deputada? Eu vou dizer, deputada, porque a Constituição não permite eles se reivindicar salários, que é um absurdo, deputado Fátima. Nós temos que mudar isso, deputado. Nós temos que mudar. Então eu pedi ao Joe que explanasse um pouquinho referente a esse projeto, né, para os QMs especiais, né, para os quadros especiais das forças, da força aí. Muito boa tarde a todos aqui presentes, muito boa tarde, deputado Paulo Pimenta, as autoridades e em especial ao pessoal do quadro especial do Exército. Eu não vou querer me estender muito, até porque vocês têm propriedade e todos conhecem muito bem como é que funciona essa sugestão que nós apresentamos em forma de sugestão na Comissão de Legislação Participativa, porque realmente, como falou o Leonel Lucas, nós fomos procurados na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, porque 5 dos colegas dos senhores do Exército Brasileiro lá, que tiveram a ideia e, em tese, elaboraram um abaixo-assinado, eles foram parar na cadeia, nos procuraram, nós acompanhamos esse pessoal por um determinado tempo. Então, em suma, em síntese, seria o projeto, a sugestão, que ora vai virar projeto, não é, deputado Paulo Pimenta, que os QEs do Exército atingisse a graduação de suboficial na reserva. E os cabos estabilizados, a promoção nos 15 anos, aqueles que é previsto retroativo. Eu não vou me estender muito, eu só queria dizer para vocês que eu caminhei, acompanhei o pessoal do QE e realmente não entendo, como o Leonel estava falando aqui, por que um pessoal que ninguém aqui desconhece, e acredito que nem mesmo os oficiais desconheçam, que vocês levam as sessões dentro do quartel. Vocês garantem o bom serviço, a eficácia do serviço, com a sua experiência, muitas vezes auxiliam aqueles sargentos novos que vêm da academia e mesmo os oficiais. Então é inaceitável que vocês que conduzem o Exército Brasileiro não tenham um tratamento isonômico àquilo que foi dado aos taifeiros da Marinha. E também tenho certeza que o pessoal da base aérea se enquadra nesse mesmo contexto, a mesma competência e merece o mesmo tratamento. Muito obrigado.
Só os temporários, só temporários. Senhores e senhoras, pela importância da reunião e a dinâmica que nós vamos implementar, nós queremos registrar aqui a presença de 3 senhores deputados e deputadas, a deputada Corete, que esteve aqui conosco, o deputado Reinaldo Stefanes, a deputada Fátima Bezerra, e vários outros parlamentares que estão acompanhando essa sessão. Os parlamentares têm prioridade quando desejarem fazer as suas manifestações. Nós temos uma lista de pessoas, nós vamos dar um tempo para que as pessoas apresentem perguntas. Posteriormente vamos passar para a mesa para que façam as suas manifestações. Isso aqui é uma audiência pública que ela tem exatamente o objetivo de subsidiar o relatório que nós vamos apresentar. Nós queremos aproveitar essa audiência da melhor maneira possível. Como eu já disse, talvez muitos dos senhores e das senhoras nunca tenham tido a oportunidade de participar de uma reunião como essa. Então nós temos que entender a importância, eu diria quase que histórica, desse processo que nós estamos aqui construindo. Antes de passar para os inscritos, eu gostaria de fazer uma colocação. Nesse período todo de preparação da nossa reunião, eu tive a oportunidade de conversar, né, com os representantes das forças. Naturalmente, né, todas as forças têm suas assessorias parlamentares que procuraram nos dar todo o subsídio. Né? O que eu observo, e depois os senhores me corrigem se eu estiver errado no meu raciocínio. Né? Os quadros especiais, de uma forma geral, as estruturas que eles têm hoje, elas são estruturas e são situações herdadas do período anterior à Constituição de 88. Praticamente todos os senhores representantes das forças, quando vieram falar comigo, disseram: deputado, essas pessoas, na sua maioria, não fizeram concurso. E é verdade. Ocorre que isso não aconteceu só nas Forças Armadas. Antes da Constituição de 88, quem entrou nas universidades, como servidor das universidades, também não fez concurso. Muitos que são delegados da Polícia Federal hoje têm só o ensino médio. E hoje a prerrogativa para ser delegado da Polícia Federal é de nível superior. Muitas outras funções que nós temos nas mais diferentes atividades do Estado foram recepcionados, o deputado Reinaldo conhece muito bem essa matéria, pela Constituição de 88, foram estabilizados e muitos, inclusive, ingressaram nas carreiras normalmente. Professores universitários, funcionários da Receita, dos mais diferentes ministérios. E, de fato, a partir da Constituição de 88, houve uma mudança. O processo de ingresso se dá através do concurso público. Eu já perguntei, inclusive uma preocupação que eu tenho, é como é que vai ficar o futuro, né? Perguntei agora ainda para o coronel, à medida, inclusive, que esses quadros especiais chegaram ao final das suas carreiras. Quer dizer, essas funções que são funções, digamos assim, profissionais, não, uma pessoa que é um condutor de carro de combate, mecânicos especializados, vão para a reserva, e no futuro as Forças Armadas Brasileiras vão ser só temporários que vão cumprir essas funções. Nós vamos deixar de ter essa figura de um profissional. Então, nós precisamos enfrentar esse debate. Eu acho também que é natural que o Estatuto dos Militares, Lei 6680, de 1980, ela naquela oportunidade desse uma prerrogativa de que cada arma estabelecesse a sua estrutura, os seus critérios de promoção. Mas na medida que 10 anos depois foi criado o Ministério da Defesa,
Naquela época também as universidades, cada uma tinha uma estrutura, cada uma tinha um determinado quadro de pessoal. Não existia, como um princípio da construção, a ideia da isonomia. Então, nós temos uma legislação que é de 1980. A criação do Ministério da Defesa foi em 1990. Nós já estamos em 2010, portanto, esse estatuto ele tem 40 anos. Quer dizer, o Ministério da Defesa já tem 20 anos. Será que não seria, e eu falo aqui como cidadão brasileiro, não seria quase que lógico que nós tivéssemos uma estrutura similar em cada uma das forças, em termos de critérios de promoção, em termos de construção das carreiras? Eu me parece, como cidadão, e eu entendo o processo histórico que nós vivemos nesses últimos 40 anos, mas que é chegada a oportunidade de que a gente possa avançar. E eu, inclusive, entendo essa sinalização da iniciativa do Comando do Exército como positiva. Mostra, inclusive, que nós temos um caminho, né? Se vier um projeto para cá, para segundo sargento, ali um pouco nós mudamos esse projeto aqui, fizemos uma emenda, aumentamos a possibilidade de promoção na carreira. Seria muito importante que viesse um projeto. Porque vindo para cá um projeto de iniciativa do Executivo, ele pode ser aperfeiçoado aqui, ampliado para as demais forças, pode ser, em vez de chegar a segundo sargento, nós podemos melhorá-lo aqui dentro da casa, né? No sentido de que essas carreiras possam avançar. Então, eu vejo esse momento como um momento muito importante, inclusive para as Forças Armadas, para que elas recebam o respaldo da sociedade, do Poder Legislativo. Porque qual é a instituição que não quer valorizar o seu pessoal? Tudo que é ministério, briga com o Ministério do Planejamento, quer melhorar a situação do seu pessoal, quer melhorar a carreira, quer melhorar o salário, quer melhorar a situação dos aposentados. Eu não acredito que também não tenha, no âmbito das Forças Armadas, essa disposição, esse interesse em poder melhorar a sua carreira, né, e as condições do seu pessoal. Por fim, eu entendo também uma preocupação manifestada pelos senhores com relação a essas relações da hierarquia, né, interna. Mas acho que isso é um conceito que ele está absolutamente respeitado no raciocínio que nós estamos apresentando. Numa oportunidade, quando eu tive uma discussão com o representante do Ministério do Exército, de uma maneira muito didática, muito cuidadosa, o representante do Ministério me disse assim: deputado, veja o senhor, um sargento que faz escola de sargento, vai ser um profissional de carreira, fez a escola, formação, vai chegar no quartel, pela proposta que o senhor está fazendo, ele vai ficar subordinado a um que não fez a escola. O senhor vê, isso vai criar um grande problema, porque como é que nós vamos ter um sargento de escola subordinado a um Então isso vai quebrar a nossa lógica interna da hierarquia, tem todos os estudos, departamento de pessoal, isso aqui não é uma coisa tão simples. Eu fiz o seguinte raciocínio para ele: um sargento que faz a escola, ele chega até capitão. Um oficial que faz o curso de formação de oficiais, quando ele chega no quartel de volta da escola, ele chega como o quê? Como aspirante. Então, a pessoa que fez o curso para sargento, durante um bom período, vai ser superior a ele. E esse aspirante, quando ele volta, quando ele chega, o aspirante, quando ele sai da escola, ele é oficial, a formação de oficial é nível superior. Esse sargento que já está na... Se ele estiver como capitão? Não, o aspirante é subordinado ao tenente, ao capitão, perfeito, ao major. Certo, mas o sargento que fez a escola, ele chega a capitão? Não, ele chega a capitão do quadro auxiliar em final de carreira com mais de 30 anos. Ele chega a tenente? Sim, antes. Na ativa?
Poderá chegar na E esse aspirante, quando chega, ele vai trabalhar com esse tenente? Não, porque a função auxiliar é função administrativa. Esses nunca vão trabalhar juntos? Como subordinado, não. Eles podem trabalhar juntos, mas não na mesma função. Eu entendo. Subordinação. Bom, a informação que eu recebi, com respeito, né? Mas que não, que em um determinado período, que esse aspirante, quando ele vem da academia, como aspirante, ele trabalha dentro do quartel, inclusive é uma experiência positiva, porque ele aprende muito com esse sargento, que está experiente, que construiu a carreira. E esse sargento que vier da escola, na medida que ele tiver a oportunidade de conviver com esse que é um militar experiente, que conhece, ele vai aprender muito, vai ser muito bom para a formação dele. Isso. O senhor sabe que eu, por exemplo, uma das brigas que eu tenho hoje, eu sou relator da CPI da Segurança Pública. Eu não consigo entender, por exemplo, a ideia de que um rapaz de 22 anos, pelo fato de ser formado em Direito, faça concurso para delegado, e assuma uma delegacia lá na Tabatinga, e tem 20 policiais federais com 25, 30 anos, cara fera, parece lá um cara de 22 anos, recém-formado, chega lá e diz, a partir de agora eu sou delegado, a partir de amanhã é do meu jeito. Então eu acho que essa questão de poder conviver, né, com o mais antigo, com o mais experiente, é muito bom para a formação desse profissional. Então eu acho que tem como a gente construir um processo que respeite esse princípio, mas que ao mesmo tempo dê a oportunidade para que esse profissional construa a sua carreira. Eu acho que o próprio exemplo da Marinha é um exemplo muito interessante, né? O avanço que houve na legislação sobre os taifeiros da aeronáutica é outra sinalização importante, e nós queremos dar todo o respaldo para que vocês possam ter carreiras mais fortes, que valorizem ainda mais o seu pessoal. Eu acho que o Poder Legislativo pode ajudar muito nesse sentido e nessa direção. A palavra, vou pedir para o pessoal ser sintético. Nós estamos num dia bastante complicado aqui na Câmara hoje, com muitas atividades paralelas, e nós temos que dar uma objetividade. O senhor Silva Neto, 2 minutos. Obrigado. Boa tarde, senhores deputados e autoridades presentes, além, é claro, deste público que nos honra com a sua presença. 2 minutos é deveras um tempo muito exíguo, mas eu vou ser sucinto. A Lei 3953, que data de setembro de 61, em seu artigo 1º, ela é muito clara e objetiva, estende aos taifeiros da Marinha e da Aeronáutica a promoção até suboficial. Por muitas vezes, desde 2000, eu, como taifeiro oriundo do quadro taifeiros, hoje 3º sargento do Exército, solicitei nesses gabinetes, tantos de deputados federais e até mesmo senadores, em oportunidades N que tivemos, por que não se fazia, naquela hora, uma emenda a esta lei? Eu conheço, e os senhores certamente conhecem também, leis muito mais antigas que sofreram emendas para atender a uma situação atual. E eu até ditei, porque diz o artigo 1º da Lei 3953, fica assegurado aos taifeiros da Marinha e da Aeronáutica a promoção até a graduação suboficial com vencimentos e vantagens relativas a devidas graduações. Então, por que não fica assegurado aos taifeiros hoje do Ministério da Defesa? Por que não fica assegurado aos taifeiros da Marinha, da Aeronáutica e do Exército? Qual o problema? Muito obrigado. Era essa pergunta que eu queria fazer, apesar de ter o tempo aqui exíguo, esgotado. Mas eu vou falar mais uma coisinha, já visto que meu tempo ainda... Para se atender ao nosso clamor, ao nosso pedido, já foi feito um levantamento pelo próprio Exército para atender 1.100 homens entre ativo e reserva, oriundo do quadro de taifeiros. A União gastaria R$ 91.061.611,91. A pergunta também é, o que é essa fagulha para atender
a 1.100 famílias. Obrigado, boa tarde a todos. Quando a pessoa for falar, eu só peço para que a pessoa diga o seu nome completo para que fique registrado. Por favor, mais uma palavra. Eu falo em nome da Prafa, Associação de Praça das Forças Armadas. Eu sou um dos diretores desta associação. Muito obrigado. Próximo inscrito, Ivone Luzardo. Outra cadeira aí, fica melhor para te falar, Ivone. Boa tarde a todos, especialmente eu cumprimento a mesa, na pessoa do presidente da comissão, o excelentíssimo senhor Paulo Pimenta. Cumprimento também com muito carinho aos nossos taifeiros, aos presidentes de associações aqui, aos familiares e aos representantes das 3 Forças Armadas. A minha pergunta é a seguinte: levando em consideração que taifeiro, independente da força, exerce a mesma função, que taifeiros da Marinha e da Aeronáutica ascendam à graduação de subtenente, qual o impedimento legal para que taifeiros do Exército não sejam beneficiados com igual graduação, ou seja, subtenente? E também faço a pergunta: qual o impedimento legal para que os sargentos do quadro especial não ascendam ao posto de subtenente? Ressalto aqui que o que esses militares querem é melhorar a sua qualidade de vida, pois é muito claro dentro das Forças Armadas, excelentíssimo senhor deputado, que para os praças ascenderem ao posto máximo de sua graduação, no caso de sargento até capitão, demora uma eternidade e muitos não chegam. Atualmente, não temos mais essa promoção. São poucos os que conseguem, somente os antigos. Então, também é preciso se rever essa questão. Gostaria aqui, nesse momento, de fazer um adendo, um apelo à Comissão Mista de Orçamento desta Casa para que votem a emenda orçamentária em indenização às viúvas dos militares mortos no Haiti. E para o representante do nosso Exército Brasileiro, Coronel Gelson, que reveja a portaria 653, que trata das pensionistas de militares do Exército Brasileiro, que hoje perderam o seu plano de saúde, quando mais precisam dele, no auge da terceira idade. O meu nome é Ivone Luzardo, eu sou presidente da União Nacional das Esposas de Militares das Forças Armadas Brasileiras e suplente de deputada federal pelo Democratas do Distrito Federal, legislação 2006-2010. Muito obrigada. Senhor Mauro Rogério. Muito boa tarde a todos. Senhor deputado Paulo Pimenta, cumprimento a mesa, a todos, a oportunidade de estar participando aqui também desse momento que eu considero muito importante para o assunto debatido. Certamente que nos vemos diante de alguns imbróglios, algumas circunstâncias que podemos considerar gargalos. Prestei muita atenção a tudo que aqui foi dito, né? Desde os aspectos constitucionais até os aspectos culturais, né? Então, eu, como muitos dos senhores que aqui estão, sou militar, sou major da ativa, da Força Aérea Brasileira, e temos uma missão constitucional, que é a defesa da soberania e a garantia da lei e da ordem. E para essa missão constitucional, nós fazemos um juramento. Se necessário for, dar a própria vida.
Ou seja, tanto no aspecto da garantia da lei e da ordem, quanto no aspecto da defesa da soberania, nós, militares, somos a última razão do Estado. Nós somos a representação do próprio Estado. O que dói, e aí o nosso companheiro, o senhor Leonel Lucas, alegou que falta democraticamente o aspecto reivindicatório à nossa categoria. Eu diria que talvez seja uma outra questão, porque diante do juramento que fizemos, do amor que temos a essa pátria, e eu tenho certeza que aqui todos são cumpridores da lei e da ordem e se orgulham disso porque é isso que nos diferencia, eu tenho certeza que o que dói na gente, o que dói desde os senhores oficiais até os praças, os graduados, independente da função, posto ou patente, é cumprir arduamente a missão que nos foi incumbida, termos 30, 35 anos de serviço e, ao término das coisas, não termos uma condição de pagar uma mensalidade dos filhos, de pagar uma mensalidade de um imóvel, de termos um reconhecimento e uma vida digna do Estado que nós juramos defender e cumprir essa missão. Então a pergunta que eu faço é a seguinte, para enriquecer o debate: existe algum estudo no sentido de desvincular no decorrer da carreira dos praças, dos graduados, a verticalização salarial? Que eu quero dizer o seguinte: existe a hierarquia e a disciplina, e dentro da hierarquia, para o cumprimento da missão, ela jamais pode ser pervertida. Mas veja bem, a questão salarial, com o advento da medida provisória 2215, foi perdido o anuênio. Então, o suboficial, por exemplo, com 30 anos de serviço, ele tinha 30% de ganho a mais. Isso possibilitava a ele uma melhor condição de vida ao término da carreira. Hoje isso não mais há. Então, o que eu proponho, se há um estudo, e se não há, que houvesse um estudo de que um suboficial, por exemplo, pudesse ganhar como um capitão, mas que isso não iria subverter de nenhuma forma a hierarquia e a ordem. Muito pelo contrário, é dignificar e valorizar o profissional. Obrigado. Senhora Kátia Nunes. Saúdo a todos, através do presidente desta casa, dizendo o seguinte: o que nós constatamos no dia de hoje é o que nós já havíamos visto através do estudo feito com relação à disparidade que há entre as três forças. Vossa Excelência foi muito feliz quando postulou, por que não, a unificação dentro das forças dos quadros dos praças. Não pode um taifeiro, não que não mereçam, né, receber um benefício em detrimento do ciclo dos praças. Então, o objetivo dessa reunião de hoje é que daqui saia uma propositura concreta de mudanças efetivas para as três forças, que beneficie a todos e traga um tratamento igualitário para todos. O que estamos postulando hoje é apenas justiça. Foi justo, sim, a postulação dos taifeiros, mas temos ainda o Exército. A Marinha não. A Marinha houve uma evolução. Pode chegar até a capitão. Por que não se permitir aos demais chegar a suboficial, que é o que se pleiteia no dia de hoje aqui? Precisa sim, urgentemente, que sejam adotadas medidas, porque esses homens dão o sangue e a vida. E muitos deles estão indo para a reserva sem qualquer tipo de benefício, sem direito a promoções devidas. Então, senhores, hoje é um dia histórico, onde nós podemos fazer a diferença. A Constituição Federal trata a todos igualitariamente, mas o princípio da isonomia foi quebrado, bem como da hierarquia.
é invocando o princípio da isonomia e que se retorne a harmonia do ciclo hierárquico, que nós pedimos que saia uma propositura concreta no dia de hoje, não apenas um debate. Nós estamos debatendo, mas precisamos de algo concreto e efetivo. Sei que a iniciativa é do Executivo e podemos melhorar quando chegar a esta casa. Mas o que pedimos é celeridade, porque muitos estão indo para a reserva sem qualquer benefício, né? Depois de ter dado toda a sua vida em prol da força. Então, que seja para as 3 forças adotado o mesmo critério. Parabenizo, inclusive, a Marinha pelo avanço que se fez no sentido de chegar-se a capitão. A Marinha demonstrou claramente aqui no dia de hoje que está preocupada, não é, com a formulação do seu quadro. Que assim seja o Exército, que assim seja a Aeronáutica. Que dê mais atenção a esses homens que hoje estão aqui presentes, reivindicando nada mais do que um direito, a dignidade. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Senhor Wellington Lopes. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Quero parabenizar, primeiramente, a Marinha pelo excelente trabalho que tem feito de concursos, né? E quero deixar aqui que o artigo 142 da nossa Constituição brasileira diz o seguinte: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Eu paro até aqui. No nosso decreto, lei número 6.680, de 9 de dezembro de 80, no seu artigo 19, ele diz assim: a precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim assegurada. No seu inciso 5, os cabos têm precedência sobre os alunos das escolas e dos centros de formação de sargento, que elas se equiparados, respeitados no caso de militares a antiguidades relativas. No seu artigo 38, ele diz assim: os cabos, os taifeiros, os soldados de primeira classe, os taifeiros de primeira classe. Na regulamentação desta lei, que é o decreto 3.690, ele diz assim: a praça tem sua posição hierárquica definida no quadro do corpo de pessoal graduado de acordo com o previsto no Estatuto dos Militares, que eu acabei de ler. E no artigo 2, o corpo de pessoal da aeronáutica é integrado pelo seguinte quadro: suboficial, que é SS, taifeiro. E aqui tem cabos e taifeiro. Portanto, o cabo sempre foi mais antigo do que o taifeiro. Houve-se uma grande quebra de hierarquia aí. Senhor Remy de Oliveira. Agradeço, Vossa Excelência, a oportunidade, os oficiais que integram a mesa, e queria deixar de antemão firmado que somos uma família, fazemos parte de uma mesma família, porém com ideologias diferenciadas, né? Eu queria deixar aqui para o debate, para enriquecer o debate, uma questão que não foi abordada até o momento. Eu sou sargento Quesa da Aeronáutica, praça de 79, fiz o curso de cabo em 80 e fui promovido em 86 a cabo. Eu concluí o curso em 80 com aproveitamento. Tenho em casa guardado esse diploma que a Aeronáutica me deu, o então Ministério da Aeronáutica. E fui promovido 6 anos depois, por não existir vagas existentes e tal, e assisti o corpo feminino, que ingressaram em 81, e em 84, as cabos do corpo feminino foram promovidas sem concurso, sem exame seletivo, a 3º sargento. Eu tenho aqui... Eu assisti essa transição com muita tristeza, porque em 84, companheiros meus estavam estabilizando. Praças de 74 estabilizariam em 84 e assistiram essas mulheres que merecidamente foram promovidas. Nada contra a promoção do corpo feminino, mas assistimos isso ao longo da história. Foi o primeiro bypass que nós tomamos, em 84. Essas mulheres hoje são suboficiais, tenho muitas amigas que são desse quadro, e agora
me vem, por surpresa, o segundo bypass. Os taifeiros são promovidos a segundo sargento na ativa. Eu sou terceiro sargento, estou com 50 anos de idade. As oportunidades de ascensão na carreira eu tive até os 23 anos de idade. Depois eu tinha que dar baixa e disputar com o civil. Só que eu tinha família. A família dependia de mim, filho, esposa. É um problema meu, sinceramente, realmente é um problema meu. Mas eu servi a gloriosa Força Aérea com orgulho e hoje espero um reconhecimento dela. Obrigado pela oportunidade, deputado. Senhor Netônio. Netônio. Boa Não está tarde. presente? Sim. Abaixo. Tá ligado. Meu nome é Netônio Mota Vieira. Sou integrante do Exército Brasileiro, quadro de sargentos, quadro especial. Boa tarde à mesa, boa tarde, excelentíssimo senhor deputado Paulo Pimenta. Em nome dos sargentos do quadro especial do Exército, trago para Vossa Excelência os nossos agradecimentos pelo empenho na nossa luta. E eu gostaria de fazer apenas dois comentários. O Exército Brasileiro promoveu em 20 de julho de 2005, a contar de 1º de dezembro de 1987, por força de decisão da primeira turma do TRF, terceira região, o terceiro sargento QE, Eliodoro Bernardo Fretes. O processo é o 93.004.257, dígito 2, da 2ª Vara Federal do Mato Grosso do Sul. Foi publicado no Diário Oficial da União, o Diário 134, 14 de julho de 2005. Na decisão, lê-se o seguinte: no tocante às funções desempenhadas pelo terceiro sargento do quadro especial, em comparação com o terceiro sargento de carreira, é fato que poderia continuar exercendo a mesma função que desenvolvia quando era cabo, mas, desde que não houvesse incompatibilidade hierárquica, conforme previsto no item 1, a linha F, inciso 1 da portaria 23 do M. Pois bem, ela conclui dizendo o seguinte: tal dispositivo deixa evidente que a promoção a terceiro sargento do quadro especial tinha efetivo caráter hierárquico, de modo que não se pode tê-la como uma simples forma de premiação aos cabos por ela beneficiados. Destarte, não há como enxergar nessa graduação um status funcional atípico e diferenciado, como pretende o Exército Brasileiro, de acordo com a legislação atual. Consequentemente, não se justifica o impedimento prévio e absoluto, contido no artigo 7º do Decreto 86289/81, a que os integrantes do quadro especial de terceiro sargento possam galgar outros degraus da carreira militar. Caso atendam os requisitos exigidos, devem ter os mesmos direitos que o terceiro sargento de carreira ou o terceiro sargento temporário. Pois bem, se a decisão, essa é uma decisão do STJ, se a Justiça, há 5 anos atrás, reconheceu o direito do sargento Eliodoro de ser promovido a segundo e galgar os demais benefícios da carreira, o que impede hoje ao Ministério da Defesa de rever seus parâmetros, de rever a lei e permitir a que nós hoje tenhamos os mesmos benefícios? Essa é a questão. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O coronel Dielson, representante do Exército, disse que o aspirante, ao adentrar o quartel como aspirante vindo da academia, não se subordina ao tenente ou ao capitão QAO. Pois bem, o aspirante, ao cruzar com o tenente ou capitão QAO, presta ou não presta continência? Se sim, então há uma subordinação, uma vez que parte do subordinado. Portanto, existe sim uma subordinação do aspirante ao oficial, aquele antigo sargento que ora é tenente ou capitão do quadro administrativo do Exército. Muito obrigado, Netônio. O senhor Sávio. E depois passamos para as posições finais. Meu nome é Sávio de Oliveira Mororó, sou do Exército, sou do quadro especial. Agradeço
trabalho de Vossa Excelência aí por esse levantamento da nossa causa, bem como a associação, e parabenizo a mesa, bem como os parlamentares. Gostaria de falar muito mais sobre o quadro especial, porque tenho conhecimento de causa, embora nunca tenha servido no Estado-Maior do Exército, mas tenho dados desde sua criação. Se me permitisse, gostaria de falar no final da reunião. Agora, quanto ao decreto 86289, embora ele conste ali que nós temos apenas uma única promoção, isso aí é notório, está certo. Entrei soldado, vou a cabo, cabo a terceiro e sargento. Isso é fácil mudar, só basta o Exército mudar. O problema é que nós, cabos, fomos esquecidos ao longo da carreira. Totalmente esquecidos, né? Muito esquecidos. Eu desafio qualquer oficial ou sargento do Exército que vá para a Amazônia e fique 10, 15 anos, como eu fui na época. Era 15 anos que tinha que ficar com família, como eu fiquei, numa casa lá na divisa da Venezuela, e nem banheiro tinha, era uma latrina. Uma vez um sargento chegou para mim e disse: você quer voltar? Eu quero voltar. Não. O senhor vai, sargento? Não, não vou não. Vou botar minha família no lugar desse, mas eu fui, porque eu queria estabilidade no Exército. E tudo que eu tenho eu agradeço ao Exército, principalmente nesses últimos 9 anos, que o Exército, em parte, me ajudou muito, que minha esposa tinha câncer, faleceu há 1 semana e meia, de luta do câncer, quase 9 anos. Então agradeço profundamente ao tratamento do Exército. Contudo, o quadro especial ficou esquecido. Alterar o decreto é fácil, é só ter boa vontade. Dizer aqui que um sargento de carreira vai ficar constrangido por um sargento do quadro especial, isso também é fácil resolver. Em 1999, por volta de 2000, eu fiz um levantamento desde a criação do QE até a sua data, na época do general Guilherme, no DGP, fiz tudo. Porque o decreto ali no artigo 9º, o artigo 10º, salvo melhor juízo, diz que o quadro especial será reduzido ao largo que transferência para reserva, reformado, falecidos. E eu peguei uma estatística desde a sua criação em 81, tinha 4.000 vagas de sargento que era no Exército. Ele só veio a entrar no decreto de fixação que o Exército faz anualmente em 86. E dali para cá foi só reduzindo o número de vagas, e o Exército, por sua vez, também não foi promovendo de acordo com as evasões. Eu fiquei 21 anos para sair sargento. Eu saí com 21 anos. Vou para a reserva agora. Agora, a discussão que foi falada aqui, o sargento de carreira vai discutir, vai ficar constrangido. Isso aconteceu no passado, quando criaram o quadro complementar de oficiais. Os oficiais da academia não gostaram. E hoje em dia, existe um estudo no Estado-Maior do Exército que faz com que o oficial que é do QCO, que vai só de primeiro-tenente a tenente-coronel, está um estudo no Exército para levá-lo a coronel, a mais uma promoção. E por que o nosso não pode ir a segundo sargento ou a subtenente? As que estão aí a segundo sargento, eu espero que o coronel, se possível, pudesse dizer o teor dessa proposta do Exército para nós aqui, se é possível, porque todos estão buscando a justiça, e a justiça está entendendo que, a partir do momento que o cabo sai terceiro sargento, ele é igualado a terceiro sargento, para punição, para tudo, mas para os benefícios não é levado em consideração. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sávio. Agradeço mais uma vez a participação de todos os senhores e as senhoras. Como eu já disse, essa audiência pública, ela tem por objetivo subsidiar a elaboração do relatório, que será feito com relação ao projeto, que será levado à votação no plenário da Comissão de Legislação Participativa. Aprovado na comissão, ele é encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e passa a ter uma tramitação dentro da Casa como um projeto de lei de autoria da entidade com o aval da Comissão de Legislação Participativa. Com a palavra, Coronel Gelson Monteiro de Albuquerque, para os seus 5 minutos finais e as suas considerações a respeito das questões. 2 minutos da palavra, hein? O problema é o seguinte, eu fui representante da Associação dos Praças das Forças Armadas, vice-presidente, muito tempo, 3 pleitos de deputados também, 2 estaduais, 1 federal, 2 aqui no DF, 1 no Amazonas,
E a gente conhece militar da Força Aérea, entendeu? O ritmo aí do sistema de promoções e graduações. Então, queria fazer uma ressalva o seguinte. Na aeronáutica, o sistema, entendeu? A Marinha, Exército, PM, Bombeiro, sempre teve um critério de promoções de cabos a sargentos. O sargento Juruna, entendeu? Nessas forças auxiliares e na Exército e Marinha, com 15 anos, entendeu, de serviço, automaticamente iria a terceiro sargento Juruna, né? A aeronáutica, entendeu, veio conquistar isso agora em 2000 através de um decreto que foi aprovado do QTA e do QESA, né? Tá? Nunca teve essa oportunidade na aeronáutica. Então, a aeronáutica veio conquistar esse direito agora, e os taifeiros também da aeronáutica, entendeu? Tem a lei de 61, que sempre é uma lei que se aplicava à Marinha e à aeronáutica. A Marinha sempre teve ascensão até suboficial. A aeronáutica, entendeu? Nunca chegou a promover esses taifeiros, né? Muito obrigado. Então, a aeronáutica, entendeu? Veio conquistar esse direito agora em 2000, e foi aprovado esse quadro especial que os taifeiros, entendeu? Eles têm um critério diferente dos cabos, que vinham do mesmo círculo, né? De soldados, os taifeiros e cabos incorporavam no cabo, através de soldado, e os cabos também vinham através do círculo de soldado, né? O taifeiro T2 equiparava ao S2, o S1 ao T1, ao T1, né? E o taifeiro mó ao cabo, entendeu? Então, através desse decreto que foi aprovado em 2000, do quadro especial, houve só aí já houve uma discriminação. Que o taifeiro, entendeu? Ele, com 14 anos, tanto o T2 como o T1 e o T-MOR, e o taifeiro MOR, ele já teria uma promoção a terceiro sargento. Enquanto o cabo, entendeu? Ele, só com 20 anos de serviço, 20 anos de cabo, né? 20 anos de cabo na graduação. Ele chegaria a terceiro sargento do QESA, entendeu? Isso aí já vinha uma discriminação anterior desde o Corpo Feminino da Aeronáutica. Tá ótimo. A Lei 6.924 de... Seu tempo está concluído. Hã? Seu tempo está esgotado. Está esgotado. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, deputado. Antes de fazer alguma consideração sobre as observações que foram feitas, eu gostaria de corrigir uma afirmação minha que eu entendi mal. Eu não quis dizer que o aspirante não se subordina ao tenente ou ao capitão. O que eu quis dizer foi que ele não tem subordinação funcional. Ele, o mais antigo, sempre será, o tenente sempre será mais antigo do que o aspirante, o capitão do que o tenente, o segundo sargento do que o terceiro. Agora, não existe, quando eu falei sobre encargos administrativos, funções administrativas, é que não há subordinação funcional entre o militar do quadro auxiliar e o militar oriundo da academia. Então, eu retifico essa informação porque eu respondi muito rápido e a minha resposta se foi equivocada. Bem, o Exército Brasileiro, em 2009, o ministro da Defesa lançou a Estratégia Nacional de Defesa. E essa Estratégia Nacional de Defesa, ela visa fazer com que as Forças Armadas do Brasil estejam em melhores condições de cumprir a sua missão. A cada força coube fazer a sua estratégia para atender aos requisitos da Estratégia Nacional de Defesa. O Exército Brasileiro estabeleceu a sua estratégia Braço Forte nesse sentido. E neste ano de 2010, o Exército iniciou um estudo muito grande, chamado Processo de Transformação do Exército, em que, entre outros vetores de transformação, está o vetor recursos humanos. O comando do Exército entende que o militar, como qualquer profissional,
militar satisfeito, o militar que tem os seus direitos atendidos na plenitude, ele trabalha melhor, ele rende mais e a força, então, cumprirá melhor a sua missão. Porque todos sabemos que atrás do nosso desempenho profissional está o suporte familiar, a nossa necessidade em apoiar a família. Dentro dessa ideia, o Exército, nesse vetor de transformação de recursos humanos, já está desenvolvendo estudos no sentido de aperfeiçoar a legislação e, dentro do possível, dentro do amparo legal, ele vai sim introduzir modificações para a melhoria das condições do seu pessoal. Uma dessas iniciativas, eu já comentei durante a minha exposição, que foi o encaminhamento de uma proposta de alteração na lei que rege o quadro especial, incluindo mais uma promoção, a promoção a segundo sargento. Como foi comentado sobre o quadro complementar de oficiais, realmente existe esse estudo em andamento no Exército para acrescentar um posto ao quadro complementar de oficiais. Todas as perguntas, todos os comentários giraram em torno da necessidade de valorizar o pessoal e de aperfeiçoar a legislação vigente no sentido de que os 40 anos que se passaram desde o Estatuto dos Militares, os 10 anos que se passaram desde a criação do Ministério da Defesa e outros parâmetros de tempo, estão sendo revistos e dentro da competência, da possibilidade e do amparo legal, o Exército está sim pensando em modernizar, aperfeiçoar e atualizar a legislação referente ao seu pessoal. Muito obrigado. Coronel Paulo Eleutério Ribeiro, por gentileza, a palavra está à sua disposição. Excelentíssimo senhor deputado Paulo Pimenta, alguns aspectos, procurar abordar de uma forma ampla aqui as perguntas que foram realizadas. Inicialmente, a hierarquia nas Forças Armadas, ela não é atrelada ao quadro ou à capacidade operacional, ou à capacidade funcional, ou à competência de cada um dos militares. Ela é atrelada ao posto e à graduação de cada um. Então, certamente, o cabo tem a seu respeito hierárquico ao sargento, o terceiro sargento ao segundo sargento, o primeiro sargento e assim por diante. Então, não há o que se falar em quebra de hierarquia. Não há relação entre quadros e círculos hierárquicos. Pessoas de quadros distintos podem pertencer ao mesmo círculo hierárquico, não? Então, não há o que se associar de quadro e círculo hierárquico. Em conformidade com o Estatuto dos Militares e o regulamento do Corpo de Pessoal Graduado, no âmbito do Comando da Aeronáutica, a base utilizada para as promoções, a base para a definição das atribuições e assim por diante de cada um dos profissionais integrantes do Comando da Aeronáutica são os quadros, conforme definido no decreto que regulamenta o Corpo do Pessoal Graduado. E, finalmente, o QESA, o Quadro Especial de Sargentos, como nós mostramos aqui na nossa apresentação, talvez não tenhamos sido felizes ao apresentar isso, porque somente a Marinha aqui foi elogiada, mas... Mas o quadro especial de sargentos, é apenas uma das possibilidades de ascensão na carreira àquele garoto que aos 18 anos de idade ingressou para a prestação do serviço militar. A aeronáutica pratica a ascensão e a progressão nos seus quadros por meio da realização de exames de seleção, podendo aquele soldado que ingressou para a prestação do serviço militar, hoje, atualmente, ele pode atingir até o posto de coronel. Agora, nos dias de hoje, né? Senhores
senhores. O senhor agradeço a manifestação, Coronel Paulo Leutério. Vamos ouvir agora a palavra do capitão de mar e guerra, Carlos Frederico Carneiro Primo. Bem, excelentíssimo senhor deputado Paulo Pimenta, senhores parlamentares, novamente digníssima plateia. Creio que todos aqui buscamos sempre o melhor possível para todos nós brasileiros. Então, dessa forma, a Marinha, particularmente, pois é a força a qual eu pertenço, ela sempre valorizou e sempre valorizará o seu pessoal, uma vez que um dos nossos lemas é que o nosso pessoal é o nosso maior patrimônio. Essa é a visão do comando da Marinha, porque desde os tempos imemoriais, né, desde o início da nossa Marinha, já se dizia que não se adiantava ter navios atualizados, navios modernos, se nós não contássemos com tripulações capazes a operá-los corretamente. E para capacitar essa tripulação, nós precisamos sempre mantê-los motivados, nós precisamos sempre mantê-los adestrados, nós precisamos sempre cobrar mais da sua qualificação profissional, uma vez que cada vez mais os sistemas e os equipamentos são mais modernos, requerem maior conhecimento técnico. Então, com foco na meritocracia, com foco no reconhecimento pelos serviços prestados, com foco no futuro, a Marinha se mantém sempre estudando e tentando se manter atualizada com o dia a dia. Então, eu agradeço a todos a paciência e a boa vontade ao me ouvirem e dizemos que estamos abertos para qualquer conversa, qualquer pleito. Nós temos assessoria parlamentar no Congresso, atuando junto aos parlamentares, e acho que esse é o caminho para qualquer reivindicação, para qualquer necessidade ou qualquer anseio que os senhores tenham. Encaminhem esses pedidos, que a nossa assessoria vai ter a maior boa vontade e o maior carinho em poder estudar todos os pleitos que forem a eles submetidos. Muito obrigado. Senhor Carlos Frederico, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Leonel Lucas, para as suas considerações finais. Quero primeiro agradecer ao deputado Paulo Pimenta, dizer aqui ao Major que em nenhum momento, né, a gente veio aqui quebrar a hierarquia e disciplina, né, porque eu acho que nós policiais, nós militares, né, temos isso já no nosso coração, na nossa alma, né. Eu vim aqui acordar o elefante branco que estava adormecido. Essa é a função, né, é a função, porque lá no Rio Grande do Sul nós acordamos a Brigada Militar, o elefante branco que tinha lá na Brigada Militar. E o juramento que o senhor prestou, Major, é o mesmo juramento que eu prestei no dia 24 de janeiro de 1990, lá, que era também para preservar a vida dos outros. Esse juramento do senhor é o mesmo meu, e é o mesmo de todos que estão aqui. Mas também nesse juramento, Major, e os que estão aqui, alguém tem que nos salvar. Quem é que tem que nos salvar? Hoje é a Câmara Federal e o Senado. E cada um dos senhores que estão aqui, que moram aqui perto, que moram nos redores de Brasília, como bem disse aqui o oficial da Marinha, você tem que entrar aqui para dentro e buscar os seus direitos. Isso aqui, vocês entrando aqui dentro, não é quebra de hierarquia, é disciplina. É um direito de cada um dos senhores, porque você tem título e votarem nesses camaradas que estão aqui dentro. E vocês têm que buscarem os seus direitos que têm. É isso que eu faço todos os dias. É isso que eu venho falar com o deputado Paulo Pimenta e com outros deputados aqui na Câmara Federal, o direito que eu tenho de cidadão brasileiro. Antes de ser militar, nós todos somos cidadãos brasileiros. E nós temos nossos direitos. Você tem que buscar o direito dele. Você tem que acordar esse elefante branco que está em cada um dos senhores e das senhoras aqui dentro. Você tem que vir, como bem falou aqui o oficial da Marinha.
Você tem que vir aqui exigir os direitos dos senhores e das senhoras. Se você não fizer isso, com certeza as Forças Armadas, aqueles que dirigem, que comandam a Força Armada, não estão não aí com vocês, porque o deles já está garantido, o de vocês não. Eu quero agradecer aqui, quero agradecer a presença do Coronel Gelson, Coronel Paulo Eleutério, do Capitão Neymar Guerra, Carlos Frederico Carneiro Primo. Quero aqui publicamente dizer que acho que foi um gesto importante das Forças Armadas de comparecer a essa comissão. Isso é um episódio inédito. Nós podemos fazer uma reunião com as características dessas que nós estamos fazendo, onde também os senhores e as senhoras, evidentemente, pela limitação do nosso tempo, mas também tiveram a oportunidade de fazer aqui as suas manifestações, uma reunião que está sendo transmitida para todo o Brasil, ao vivo, que tem uma repercussão histórica extraordinária. Eu acho que o próprio comunicado do Coronel Gelson já reflete o momento que nós estamos vivendo. Evidentemente que nós vamos, né, buscar avançar ainda mais, aprimorar. Eu acredito que é uma questão de tempo para que nós possamos ter uma harmonização, uma isonomia na estrutura entre as forças. E o papel dos senhores, das senhoras, da ativa, os inativos, certamente vai ser muito importante para a construção desse processo. Então eu agradeço muito aqui a presença de todos os senhores e senhoras. Eu tenho certeza de que essa audiência vai nos dar um respaldo diferenciado. Agradeço aqui ao Leonel Lucas, ao John Wayne, que pela Banff abraçaram essa bandeira. E dizer a todos os senhores e senhoras que nós vamos continuar nesse trabalho e vamos ter outra oportunidade de conversar antes da apresentação do nosso relatório com o texto definitivo do projeto que nós vamos apresentar. Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos os senhores e as senhoras e convido para a realização do seminário da comissão que ocorrerá amanhã durante todo o dia desse mesmo plenário. Está encerrada a reunião.